os 5 livros que eu favoritei no primeiro semestre de 2026. Eu não vou fazer uma lista em ranking, botar do 1 ao 5, porque eu não vou conseguir fazer isso agora. A minha primeira leitura do ano foi logo um favorito, que foi A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Nunca havia lido nada da Aline e esse foi meu primeiro contato com a escrita da autora, extremamente delicado e sensível, e eu não sei por que eu demorei tanto tempo pra começar a ler os livros dela. Logo depois de ter lido esse, só que agora no segundo semestre, eu também já peguei outro livro da autora pra me aventurar, que foi O Peso do Pássaro Morto. Então, provavelmente no final do ano vai ter ali uma disputa entre os dois, entre qual foi o melhor. Mas eu amei, gente, sério. A escrita dela é realmente linda. A escrita dela faz a gente refletir sobre inúmeras coisas, principalmente sobre o papel da mulher dentro da sociedade. É realmente muito, muito bom. Depois disso, lá pra abril, eu li 2 livros que eu favoritei, então foi um mês bem bacana. Eu li A Rainha Domada no Kindle. Eu descobri a Philippa Gregory ano passado, só, tardiamente, porque eu me apaixonei completamente pelos livros dessa mulher. Eu estou super animada pra continuar a ler isso aqui, porque agora a gente vai entrar na parte que fala sobre a Elizabeth I, a Mary Stuart, mas isso aí é assunto para outro vídeo. E aqui nós temos, então, a história dessa última esposa do Henrique VIII, e eu achei sensacional. Mais uma vez, assim, os livros da Philippa Gregory são esses livros que fazem você querer assistir documentários, pesquisar filmes, séries, enfim. Eu já tenho uma relação forte com isso, porque eu geralmente costumo pesquisar esse tipo de coisa. Então, isso aqui foi maravilhoso. Esse livro é impecável. Na verdade, todos os outros livros da série são maravilhosos. Se vocês nunca leram a Philippa Gregory, eu recomendo fortemente que vocês comecem. São muito bons. E aí, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo nesse sentido sobre qual a ordem, o que eu fiz pra começar a ler os livros, enfim. Saindo do romance histórico, indo pra uma farofa, lá no Clube do Livro que eu participo, nós lemos 7 Anos Entre Nós, que é uma deliciosa farofa, um romance muito gostoso de ser lido. Para além de uma história que só fala sobre um casal romântico, a gente tem aqui uma história que fala sobre tempo, sobre destino, sobre todas essas coisas, e isso é muito interessante, é um assunto que me desperta muito curiosidade. E aqui nós temos isso. É um livro engraçado, é um livro divertido, mas é um livro que você também chora, é um livro que dá aquele quentinho no coração, sabe? Eu poderia dizer que esse é provavelmente o meu romance favorito atualmente. E eu não sou uma leitora forte de romances, mas talvez eu esteja me tornando depois disso daqui, porque eu me apaixonei. Ali pra maio, junho, eu já tinha perdido um pouco o ritmo de leitura, tava entrando numa ressaca. Porém, dessas leituras que eu fiz, eu favoritei 2. A primeira foi Minha História, da Michelle Obama. Aqui ela narra logo após ela sair da Casa Branca, então ela voltar a morar numa outra casa que não era aquele espaço, e é nesse momento em que ela começa essa história, mas ela conta desde a sua infância até a ascensão, né, até o momento em que eles chegam naquele lugar, e a saída. É uma história muito interessante porque dá uma outra perspectiva sobre algo que a gente já tem uma falsa ideia, né? A gente conhece ali a figura do casal, que, enfim, né, é importantíssimo para a história, importantíssimo para tudo que a gente acompanha como espectador, mas a gente não tem essa visão deles como o Obama marido, pai, e a relação deles ali com os filhos, né? E como que toda essa relação ali com o governo afeta na vida deles e dessas crianças, as crianças que às vezes não tem nada a ver com as escolhas dos pais, né? Então é uma dinâmica bem interessante. Eu gostei bastante da leitura. Eu, particularmente, me aventurei nesse estilo de leitura, não gostava e hoje em dia eu adoro. Eu acho que pelo menos uma vez por ano eu leio uma biografia ou uma autobiografia, porque eu acho muito bacana a gente aprender realmente com a vida das pessoas. Por fim, não menos importante, até porque foi uma leitura que eu finalizei ali realmente cravado em junho, A Casa dos Espíritos. Esse livro, ele não é fácil, eu não diria que ele é um livro que todo mundo vai pegar e ler de primeira. No meu caso não foi assim, inclusive eu li, sei lá, 50 páginas desse livro e depois eu voltei e tive que ler tudo de novo, do início até o final. O livro é extremamente impactante e ele não é um livro para ser lido muito rápido, sabe? Ele é esse livro que ele é lento, ele é denso, ele é um livro que te faz parar para sentar naquele momento, se dedicar à leitura, sabe? Mas é uma leitura que muito provavelmente vai mudar a sua vida. Do começo até a metade desse livro, eu não tava me conectando tanto. Eu precisava parar, ler com um pouco mais de atenção, voltar em algumas coisas,
Porque, enfim, é uma história sobre realismo mágico, é uma história da Isabel Allende, então, assim, tudo isso tem aqui, então a gente precisa realmente se dedicar um pouco à leitura. Apesar de ser uma autora que escreve muito bem, de uma maneira até bem fluida, nesse caso aqui, é o seu primeiro romance publicado, a gente tem uma leitura um pouco mais densa, sabe? Então, a partir disso, até metade da leitura eu ficava, tá, mas pra onde a gente tá indo? E do meio pro final eu entendi pra onde a gente ia. E eu garanto que se vocês leram esse livro, muito provavelmente você entende por que ele tá nessa lista. Não tem como você ler essa obra e sair ileso dela, sabe? O que acontece, principalmente nos últimos capítulos, te deixa impactado e te deixa com uma memória sobre essa obra, acredito que para sempre. Eu honestamente não consigo parar e pensar sobre livros hoje e não indicar esse aqui ou qualquer obra que seja da Isabel. E bom, é isso. Esses foram os meus favoritos do primeiro semestre. Queria saber se vocês já leram algum desses livros, se vocês ainda não leram, se tem vontade, se vocês discordam, tem algum livro aqui que vocês acham que não deveriam estar nessa lista. Também, se vocês tiverem indicação, deixem aí nos comentários, vamos conversar sobre.